Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a síndrome de Down. Hoje, dia 21 de março, é comemorado o dia da síndrome de Down, nacional e internacionalmente. Então eu vim falar um pouquinho, explicar um pouco sobre a síndrome biologicamente, falar um pouco das características e quebrar um pouco do tabu que existe de deficiência intelectual ser um coitadinho ou qualquer coisa do tipo e não serem capazes, né? Muitas vezes falam que eles não são capazes, mas hoje eu vim falar um pouco com vocês justamente sobre isso, que eles são capazes sim. Então, a síndrome de Down, o que ela é? Ela é a trissomia do cromossomo 21. Nós, neurotípicos, que somos os ditos normais, entre aspas, temos ao total 46 cromossomos. E no caso da síndrome de Down, eles têm 47 cromossomos. Por quê? São pares. Nós temos pares, 23 pares de cromossomos. E no caso da síndrome de Down, eles têm 47 cromossomos. No 21º par, deveria ser um par, tem um a mais, então são 3 cromossomos. Por isso, trissomia 21 também é chamada muitas vezes. Então, é uma deficiência intelectual, sim, mas não são coitadinhos. E falando um pouquinho sobre a história da síndrome, por que ela tem esse nome, ela foi descoberta por um médico britânico chamado John Down. E foi descoberta em 1862. Por muitos anos, eles foram tratados como retardados, como mongoloides, mas não são, né? Então, algumas características da síndrome são os olhos, que são mais puxados, a língua, que é mais grossa, porque os cromossomos, eles marcam as nossas características. E as características físicas nossas, cada um tem diferente, mas o Down tem essas características físicas iguais, todos, né, que são, como eu falei agora, os olhos achinados, são mais puxados, a língua mais grossa, o rosto é mais redondo, o tônus muscular de quem tem síndrome de Down, de quem é da trissomia 21, é muito mais flácido. E muitas vezes, por muitos anos, não houve pessoas idosas com a síndrome, mas já existem dados que no Brasil a pessoa mais velha com síndrome de Down morreu em 2018, com 73 anos, salvo engano, mas acho que foi
73 anos. Perdão. E no mundo também existem muitos, já se tem dados de pessoas com 80, 90 anos que morreram com síndrome de Down. A pessoa que morreu era um homem, aqui no Brasil, a pessoa mais velha era um homem, e ele entrou inclusive para o livro dos recordes como a pessoa mais velha da síndrome de Down que viveu aqui no nosso país. Por muito tempo acreditava-se que a síndrome de Down eram retardados, né, como eu disse agora, e também por muito tempo escondiam as pessoas, as famílias escondiam os seus filhos que tinham síndrome de Down. Então eles viviam isolados do mundo, isolados de tudo e todos, porque era motivo de vergonha, né? A deficiência intelectual era motivo de vergonha por muito tempo. Na sociedade foi motivo de vergonha isso. E por isso que hoje se tem a impressão que os casos da síndrome de Down aumentaram, mas não aumentaram. Continua o mesmo, praticamente. O que acontece é justamente que antes eles eram escondidos e hoje têm uma vida normal, podem ter uma vida normal. Ao contrário do que muitos pensam, eles podem sim ter uma vida comum, podem ter acesso aos estudos, podem trabalhar, fazer faculdade, podem fazer tudo como qualquer outra pessoa. Podem inclusive namorar, casar, né? Ter filhos, por que não? E muitas vezes se pensava o contrário. Ainda existe esse pensamento que eles estão fadados ao fracasso, que a síndrome de Down é fadada ao fracasso. A deficiência intelectual é fadada ao fracasso, então os pais estão fadados a serem sempre cuidadores, digamos, do filho Down. Mas não, ele pode sim, dentro de suas limitações, ter a sua independência, sua autonomia. Basta que ele tenha estímulos e também creia, que a gente creia nisso, né? Acredite que eles podem. Então, dentro disso, a gente tem que estimular. Tanto nós como professores, as famílias também devem estimulá-lo e perceber que sim, eles são capazes, dentro das suas limitações, de fazer as coisas. A síndrome de Down, ela não tem grau. Então não é como o autismo, que tem o grau leve, moderado e o grau severo, que até hoje está sendo estudado algumas mudanças sobre isso, sobre essas nomenclaturas. Mas
não, não tem grau. O que acontece é que, às vezes, alguns têm comorbidades junto com a síndrome. Então, pode ter retardo, e esse retardo, sim, pode ser mais leve, moderado ou severo. E outras comorbidades também podem ser associadas à síndrome, como o TDAH, até o próprio autismo mesmo pode ter. Então, o desenvolvimento de quem tem Down é um pouco mais lento, mas é possível que ele entenda? É possível. Não estou dizendo aqui que eles nunca vão aprender, muito pelo contrário. Eu mesma já tive aluno Down e ele sabia muita coisa, né? Então, eles não são coitadinhos e não são retardados e podem sim vencer na vida, né? Por que ela é celebrada, comemorada hoje, dia 21 de março? Porque ela faz uma alusão à trissomia 21, que, como eu expliquei anteriormente, é a trissomia dos cromossomos. Então ela faz uma alusão, 21 e 3. Essa data começou a ser celebrada por um geneticista da Universidade de Genebra. Ele se chama Stylianos Antonorakos. E depois de algum tempo, essa data a ONU resolveu colocar no seu calendário. Porém, aqui no Brasil, ela começou a ser oficialmente estabelecida em 2006. A partir de 2006 que ela foi realmente estabelecida e divulgada verdadeiramente. Ela começou a ser comemorada aqui no Brasil com o intuito de combater o preconceito, combater o mito de que as pessoas com deficiência, com essa deficiência, não é retardada, como eu falei anteriormente, né? Então ela começou a ser celebrada com esse intuito, para que fosse combatido o preconceito. Então, a síndrome de Down aqui no Brasil, a partir da data de 21 de março de 2006, ela foi feita com o intuito de combater mais o preconceito, as rotulações que essas pessoas recebem de que eles são retardados, etc. Como se não pudessem levar uma vida comum. Claro que com as suas limitações, dentro de suas limitações, como eu falei, mas sim, eles podem sim ser bons naquilo que gostam de fazer. Existem até professoras Down aqui no Brasil e realizam o seu trabalho dignamente. O que eu quero dizer com isso é, gente, parem de dizer que a pessoa com Down ou com qualquer outra deficiência
ela é uma coitadinha, ela é uma mongoloide retardada mental. Não, ela não é nada disso. Ela é uma pessoa, uma criança. No caso de criança, ela é uma criança que só merece atenção, carinho e respeito, acima de tudo. Ela não é uma coitadinha. Ela não é uma pobrezinha. Não é digna de pena. Mas sim, ela, lógico que precisará de mais estímulos, precisará sim de mais tempo, digamos, para se desenvolver, mas ela não significa que ela não vá conseguir. Pode demorar, mas ela sim poderá conseguir. Então, o que eu quero dizer é que, muito pelo contrário do que pensam, eles não são coitadinhos. Existem algumas características, algumas comorbidades que vêm associadas à síndrome. Muitas vezes elas têm também, além, como eu falei, do retardo, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também podem ter cardiopatia. Pode ser mais grave, mais moderada, leve. Mas, então, muitas vezes pode ser que eles requerem um pouco mais de cuidado. A alimentação também requer um certo cuidado, muitas vezes, com quem tem síndrome de Down. Mas o intuito desse vídeo, o principal objetivo dele, que eu resolvi fazer, é para que a gente aprenda que a síndrome de Down pode sim ter uma vida normal. Que quem tem síndrome de Down pode levar uma vida normal como qualquer um de nós. Eles podem levar uma vida como qualquer outra pessoa, trabalhando, estudando. Existem até casos apesar de ser uma porcentagem muito baixa, mas existe sim pessoas Down no ensino superior. Já tem aumentado um pouco, já é uma grande vitória. Por que é uma vitória? Porque muitas vezes eles não têm espaço. A pessoa com deficiência intelectual ou algum transtorno, ela não tem espaço na nossa sociedade, infelizmente. Mas é justamente isso que nós devemos mudar. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que possam ter aprendido um pouco mais e quem sabe em breve tenha um pouco mais. É isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.